Bom dia, professor de Educação Física, tudo bem? Este vai ser o último módulo virtual da nossa formação COPF, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a infância, é uma etapa muito importante. Então, para iniciar aí vem uma pergunta, né? O título da formação é Infância em Movimento, só que aqui já está com um pontinho de interrogação, né? Infância em Movimento? Vocês lembram dessa época aqui? Se alguns de vocês não lembram, provavelmente os pais de vocês vão lembrar, né? Olha como era enrolado um bebê, né? Então olha só essa outra época nos dias atuais, né? Qual a diferença, né, da foto anterior desta senhora aqui com esse bebê para esta foto, né? É claro que essa foto é uma brincadeira, né? Mas nós podemos aprender muito com o que quer dizer, lendo essa imagem, né? Nos dias atuais, ou seja, a criança só para quieta se fizer isso, né? Ela não para. Outros modelos aí modernos aí, ó, que tem de poder deixar a criança em movimento é isso, né? Olha que bacana, né? Ou seja, aí já vem umas imagens para que nós possamos refletir, né? O que realmente é esse movimento, né? E se esse movimento ele é importante ou não. Quando chegamos, geralmente algumas pessoas olham para a sala de aula e vê aqueles alunos todos quietos, parados, estáticos, naquele meio metro quadrado ali, sentados, né? E a pessoa olha e fala, poxa vida, olha que sala bem educada, eles devem estar desenvolvendo, né? Provavelmente esses alunos estão aprendendo muito. E quando passa na frente de uma sala de aula diferente, ou de uma quadra, que é o nosso caso, e vê os alunos em movimento, às vezes gritando, conversando, dando risada, brincando, dá a impressão de que eles não estão aprendendo, para muitas pessoas, tá? Dá a impressão de que os alunos não estão, que as crianças não estão aprendendo, ou que o professor não tem domínio de sala, né? Essa frase é muito utilizada, né? Quando os alunos estão fazendo um certo barulho, infelizmente tendem a falar o que? Esse professor ele não tem domínio de sala, né? Esses alunos não estão aprendendo. Mas será que realmente eles não estão aprendendo? E o que garante eu ficar preso em meio metro quadrado, sentado, estático, né, durante 4 horas? O que garante que eu vou realmente estar aprendendo? Porque a aprendizagem, ela vem de dentro. Eu tenho que querer essa aprendizagem, né? E eu posso estar sentado, parado, em silêncio, mas eu posso também não estar aprendendo, tá? Eu posso estar ali forçado apenas, tá? Sem estar inspirado àquilo. Então já vem aí a reflexão inicial para a gente. Vamos lá. Moreira, ele diz o seguinte: embora existam padrões fundamentais de desenvolvimento humano, são as oportunidades surgidas ao longo da vida que podem permitir que o ser humano explore todo o seu potencial. E a chave dessa exploração se dá pelo movimento. Por que eu coloquei essa citação, né, para vocês? Porque falar de infância e movimento, eu não vou falar isso. Por exemplo, a criança de 2 meses em decúbito dorsal, ela consegue fazer isso, isso e isso. 3 meses de decúbito ventral, ela faz isso, isso e isso. Não é sobre isso, né, que nós vamos conversar hoje. Mas sim sobre esses estímulos externos, né, sobre essa exploração que dá a capacidade das crianças se desenvolverem, né? Então nós sabemos que existem padrões fundamentais de desenvolvimento, padrões biológicos, porém, né, nós já temos provas de que as influências, as oportunidades, elas vão oportunizar as crianças um desenvolvimento maior ou menor, tá? Então, ou seja, a parte social, a parte externa, o ambiente, ele ele influencia muito nessa questão do desenvolvimento infantil, e não só a biologia. Vamos lá. Falando de movimento na educação infantil, né, 3 áreas são importantes ser lembradas, né, que são trabalhadas dentro do movimento, tá? A cognição, tá? O aspecto cognitivo aqui, o afetivo e o motor, tá? Então, se o movimento ele trabalha esses 3 elementos do ser humano, né, ele faz parte de 100% das atividades da educação infantil. Tá? Então tudo tem movimento, né? Desde um olhar, de um carinho, qualquer coisa, né, que eles experimentam, eles são oportunizados às crianças da educação infantil, tem movimento. Tá? E o movimento ele proporciona às crianças uma relação maior com o mundo, o ambiente e objetos. Tá?
e a relação do conhecimento a partir das vivências, oportunidades e brincadeiras. Tá ok? Então, através de um contexto, né, de algo que eles já conhecem, né, e eles conseguem aprender novos movimentos, novas oportunidades. Humberto Maturana, ele é um biólogo. É bem interessante o que ele fala, ele é sempre citado também por Max Hetinger, e ele diz que a aprendizagem acontece pela interação do movimento com o meio. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se eu estou em marcha, caminhando, né, eu tenho alguns movimentos específicos para caminhar. Né? Por exemplo, o movimento dos meus membros inferiores, dos meus membros superiores, como esse movimento ele faz. Né? Porém, se existisse alguém que me pegasse pelos braços e me levantasse, eu poderia fazer esse mesmo movimento que eu não iria estar caminhando. Tá? Eu poderia fazer o mesmo movimento porque minhas pernas iriam estar flutuando, meus braços iriam estar flutuando, e esse movimento para mim não serviria de nada. Tá? Então, o caminhar ele só é interessante por conta do ambiente, por conta do meio, e nós só aprendemos quando nós nos relacionamos com esse meio. Nós só aprendemos quando nós nos relacionamos com esse ambiente. Né? O simples fato de uma criança pegar um prendedor de roupa da mãe, às vezes, e jogar ele e passar por cima de alguma coisa, ele já está aprendendo alguma coisa. Quando ele vê alguma coisa na TV ou vê o professor explicando sobre o voleibol, ele vai falar: eu sei, professor, já viram isso, né? Quando vocês vão explicar alguma brincadeira para as crianças pequenas, e vocês vão falar assim para elas: hoje nós vamos aprender a jogar a bola na cesta. Quem consegue, quem sabe? Muitos levantam a mão. Né? Muitos levantam a mão e falam: eu sei fazer isso, eu conheço. Às vezes eles nunca vivenciaram aquele esporte, nunca viram, mas eles tiveram um conhecimento pela aprendizagem com o meio que eles vivem. Né? Aquele movimento de lançar algum objeto, alguma coisa em alguma direção. Tá? Então isso é muito importante, né? Esse conhecimento conceitual, para que ele possa ir já para o procedimental. Certo? Então é isso, Humberto Maturana, bem bacana, tá, esse biólogo. A aprendizagem acontece pela interação do movimento com o meio. Eu só aprendo quando está contextualizado. Por isso é interessante mudar os estímulos, mudar sempre o meio. Né? Eu vou dar uma brincadeira de pega-congela num espaço amplo para as crianças, maravilha. Agora eu vou dar uma brincadeira de pega-congela em um espaço pequeno, em um espaço delimitado. Elas vão aprender, o aprendizado é diferente. Eu vou dar uma brincadeira de pega-congela dentro da sala, eu vou dar uma brincadeira de pega-congela embaixo da árvore, em outro local. Tudo isso influencia aprendizagens diferentes, mesmo dentro de uma mesma atividade. Vamos lá. Então, o movimento ele se relaciona com os 3 tipos básicos de habilidade que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Que são as habilidades motoras, olha, que nós conhecemos bem, né? As habilidades comportamentais e as habilidades expressivas. Então o movimento ele vai se relacionar sempre com essas habilidades. Visivelmente para nós é mais motoras, né, para as pessoas, mas nós como profissionais de educação física nós conseguimos ver claramente essas habilidades comportamentais e expressivas dentro do movimento. Ok? Quem aqui não lembra, por exemplo, de uma habilidade quando um aluno está com um lápis ou está tentando fazer um movimento difícil, às vezes ele morde a língua, ele tem alguma sincinesia, né, que nós chamamos um movimento involuntário decorrente de um movimento voluntário. Né? E nós percebemos algumas expressões, alguns comportamentos e algumas características motoras que às vezes outros profissionais não percebam. Né? E essas características motoras elas têm muito a falar para nós sobre o desenvolvimento desse aluno, se ele está conseguindo executar esse movimento com facilidade ou não, né? pela existência, às vezes, de sincinesias ou não. Beleza? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre as habilidades motoras. Olha os nossos meninos fortes aí. Ó. Então, alguma delas aqui, a força, né? Ela tem que ser trabalhada na educação infantil. O equilíbrio, tá? Algo interessante, força, por exemplo, se eu estou jogando um saquinho de areia dentro de um bambolê, eu estou trabalhando força? Sim ou não? Se eu pego esse bambolê e afasto um pouco mais, e eu falo para o aluno, tenta para a criança, tenta agora, eu estou trabalhando força? Sim ou não? Né? E ele vai conseguir assimilar isso e perceber, poxa vida, está mais longe, eu tenho que jogar mais forte, eu tenho que ter mais força. Né? Ou quando está perto, eu vou usar uma força menor. Tá? Então, a força não é só
né, uma queda de braço, né, como nós dizemos, mas várias atividades é possível trabalhar a força, tá ok? Equilíbrio, né? Por exemplo, quando eu peço para os alunos girarem, vamos girar, né, em torno do seu próprio eixo, ali das 360 graus, será que eu estou trabalhando equilíbrio? Né? Quando eles estão e o equilíbrio é interessante, eu posso equilibrar a mim, eu posso equilibrar sobre um objeto ou eu posso equilibrar algo, né? Então tem várias formas de equilíbrio e eu posso executar esse equilíbrio estático, em movimento, em grupo, sozinho ou em duplas, em várias partes do corpo. Então percebam a quantidade de atividades que dá para fazer só para trabalhar essa habilidade motora aí que nós estamos falando agora, que é o equilíbrio. Tá? Flexibilidade. Olha o exemplo aqui, ó, em 4 apoios. Flexibilidade. Coordenação motora fina e ampla. Tá? Dentro da habilidade motora também. E a lateralidade. A lateralidade, né, nós vemos vários estudiosos aí sempre falam muito da direita e esquerda, realmente é importante, mas desde o início da infância nós temos que perceber que o mais importante no início é que eles percebam que eles têm lados diferentes, que o corpo deles consegue fazer coisas diferentes com os lados, tá? Com estímulos diferentes. Por exemplo, um bebê pode-se colocar uma bolinha áspera na mão direita e uma bolinha lisa na mão esquerda. E aí o sistema nervoso central vai assimilando aquilo e entendendo aquela textura, né? E entendendo que tem eles estão sentindo duas coisas diferentes, depois troca. Por exemplo, a bolinha áspera está na mão direita, eu vou pôr ela agora na mão esquerda. Passando então, falamos um pouquinho sobre as habilidades motoras, existem outras, né? Com certeza, mas e só aqui fazer um apanhado dessas. E falando sobre a diferença de motricidade e movimento, né? Nós usamos a palavra movimento, né? E o que acontece? Movimento, ele é um conceito físico aplicado a qualquer corpo, tá? Como diz aqui no diagrama. O que isso quer dizer? Eu posso movimentar uma cadeira, eu posso movimentar um carro, eu posso movimentar um avião, eu posso movimentar uma bola, eu posso movimentar uma bambolê, um bastão, qualquer coisa. Movimentar até mesmo um colega. Então é um conceito físico aplicado a qualquer coisa, tá? Corpo ou objeto. Agora a motricidade, ela é sim o movimento, porém ela é exclusiva do ser humano, né? Ela é resultante de heranças biológicas, sociais, culturais, e ela produz e porta um significado, né? Ela não é, vamos dizer assim, isenta de intencionalidade. Ela tem a sua intenção, o seu significado, e ela representa a forma concreta de interação com a natureza e com seus semelhantes. Então, o estudo do movimento dentro da educação física, da educação infantil, com certeza ele está ligado à motricidade humana, tá ok? Só uma curiosidade aí. Então nós falamos das habilidades motoras, né? E vamos falar agora das habilidades comportamentais. Dentre elas, o que o movimento ele pode trabalhar, selecionamos 4 aqui, tá? É a desinibição. Com certeza ele pode trabalhar a desinibição, a socialização, conceitos de saúde, vivências emocionais. Então, essas 4 habilidades aí dentro das habilidades comportamentais são muito importantes. E dentro do movimento nós conseguimos, ou da motricidade humana agora, nós conseguimos trabalhar tudo isso. Bacana? Vamos lá então. Vamos para a terceira. Habilidades expressivas. Ok? Então as habilidades expressivas, elas estão mais ligadas à nossa relação, comunicação com o mundo e as pessoas. Fluência verbal. Mas como que eu vou trabalhar a fluência verbal, ou no caso aqui a dicção, dentro da educação física do movimento? Como que eu faço isso, né? Tá louco? Por exemplo, numa simples música de bater palma, onde as crianças estão cantando, né? O gato e o rato, ou corre com tia de noite e de dia, debaixo da cama da sua tia, já ajuda o aluno, tá? Principalmente músicas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem outros, tá? Em palavras que têm a fonética de X ou CH, né? Por exemplo, muitas crianças elas têm uma dificuldade com essa palavra e elas colocam a língua no meio dos dentes na hora de pronunciar palavras com X ou CH. Por exemplo, chapéu,
né? Suva, né? Então, olha a suva, né? Então, coloca a língua no meio dos dentes e a dicção dela, a fluência verbal, ela não fica correta. Então, numa simples música, você consegue trabalhar. Por exemplo, trabalhar essa questão do X e CH, tem aquela musiquinha. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. Né? E, de repente, no meio da música, vocês começam a falar, agora nós não vamos mais falar jipe do padre, nós vamos fazer o barulho do jipe. Então, as crianças vão fazer o brum do padre fez um furo no pneu. E assim por diante. Quando chegar na hora do furo, falar, na hora do furo nós não vamos falar mais a palavra furo. Nós vamos fazer o som do furo, que vai ser shhh. Ou seja, esse som ele é feito com os dentes encostados, né, e soprando para fora, né, shhh, e soprando o ar da boca por entre os dentes. E isso já vai ajudar muito a criança, numa simples brincadeira, a conseguir falar chapéu, a conseguir falar chuva, né? A ter esse som aí do chiado e não falar chapéu e chuva. Né? Então, a música, o movimento, dentro da velocidade é muito importante para a fluência verbal, sim. Parece que não, mas né? O ritmo, né, que é presente em todos os momentos da nossa vida, né? Expressão dramática, né? Essa expressão dramática nós podemos ligar ela à representação de papéis, né, que as crianças sempre estão representando, inclusive nós representamos papéis em determinados momentos, em determinados locais, dependendo da situação em que nós estamos. Né? Por exemplo, se eu for conversar com o prefeito, eu vou conversar com ele de uma maneira. Se eu for conversar às vezes com um amigo num churrasco, eu vou conversar de outra maneira completamente diferente. Né? E não porque quem eu sou de verdade, esse que conversou com um amigo ou esse que conversou com o prefeito. Eu sou os dois. Tá? Eu sou os dois porque eu entendo que socialmente, né, eu tenho mais liberdade com meus amigos, com minha família, tá? E não tenho tanta liberdade com uma autoridade, por exemplo. Né? No caso aqui eu usei o exemplo do prefeito, ok? Então essas expressões eles usam também em dramatizações, em historinhas, em várias situações com o corpo. Né? Por exemplo, tá pronto seu lobo, bom dia seu urso e assim por diante. Tá ok? E a destreza manual também, tá? Que trabalha com o movimento. Vamos lá. Então, voltando aqui o que disse o Humberto Maturana, né? A caminhada do ser humano não se faz só porque ele se movimenta, mas faz pela relação dele com o caminho. Não adianta nada eu me movimentar para nada, para eu não relacionar esse movimento ou esse movimento com o caminho, com o contexto. Por isso, hoje, busca-se tanto a questão da sequência didática, como as meninas Vanessa e Flávia falaram na aula presencial. Tá? Para quê? A sequência didática ela te possibilita escolher um tema e você trabalhar vários movimentos em cima desse tema. Tá ok? Por exemplo, vou trabalhar a floresta, então você trabalha vários movimentos. Vamos ser os turistas da floresta, vamos fazer isso. Encontramos o lobo, vamos passar pela ponte, vamos fazer aquilo, fazer um circuito. Então, relacionado à floresta, ok? Vamos lá. E o movimento ele só será importante quando relacionado à aprendizagem. Então, nós também observamos 4 dimensões, né, do homem na relação com o seu aprender. E das crianças não é diferente. E nós não podemos desconsiderar essas dimensões ao trabalhar a motricidade. Tá ok? A dimensão cognitiva e afetiva, como eu já disse antes, ela trabalha muito. A psicomotora, né, no caso esquema corporal, orientação espacial e temporal. E existe agora uma 4ª dimensão, que ela é estudada mais recente, né? Mas ela interfere também na dimensão do homem em relação com a aprendizagem. No caso aqui nós estamos falando das crianças, mas a dimensão de fé e crenças. É o que a criança acredita, né? Aquilo, valorizar aquilo, né? E valorizar os conhecimentos das crianças. Ok? Isso é muito importante para que ela também se desenvolva. Então adicionaram aí 4 dimensões do homem em relação ao seu aprender. Antes eram 3. Agora adicionaram a dimensão de fé e crenças. E a fé e crenças aqui ela não tem nenhuma ligação com religião, tá? Mas pense assim, acreditar em si é fé, tá? Acreditar no outro, confiar, né? E ter honestidade, saber que isso é algo bom,
né? E não porque outras pessoas fazem errado, elas vão fazer também. Isso influencia muito. Então, não tem como separar essas dimensões. Sempre quando nós estamos trabalhando o movimento, elas estão interligadas, né? Seria como tentar separar o corpo ao meio, né? Pegar uma faca e falar, vou trabalhar só a cognição agora, não quero trabalhar a afetividade. Ou vou trabalhar só a afetividade, não vou trabalhar a parte motora, psicomotora. É impossível, não temos como dividir o ser humano. O ser humano ele é por inteiro. Por isso que antes imaginavam-se o corpo como apenas um instrumento para carregar o cérebro. E hoje imagina o cérebro como o corpo todo. O cérebro não é só a parte que nós vemos aqui, a nossa cabeça. Não, é o corpo todo ele pensa, o corpo todo ele sente, o corpo todo ele responde. Tá? Então nós aprendemos com o corpo todo. O cérebro só tem alguma percepção tátil, por exemplo, ao relacionar-se com o movimento, com o corpo. Tá? Então tudo é cérebro e tudo é corpo, né? Estamos tudo junto, não tem como separar. Beleza? Pessoal, e só para deixar clara a questão do movimento, o que seria mais importante, né? Dentro da educação física, o produto ou o processo? O que seria o produto? O que eu estou falando do produto? Por exemplo, Prova Brasil é o produto, né? O aluno às vezes se esforça, ele vai bem em várias provas do professor, a hora que ele vai fazer a Prova Brasil ele não está bem, né? E ele é avaliado só por aquele momento, por aquele dia que ele não está bem. E tudo que ele fez antes não é considerado. Fala, esse aluno aqui não é bom, né? E isso acontece, infelizmente, nós sabemos da importância também dessas avaliações, que é muito difícil avaliar a nível nacional toda uma rede, né? Porém, claro que novos estudos vão sendo formulados aí. O produto seria isso, o resultado final de algo que pode ser justo ou não, tá? Olha aqui, o menino aqui, ele está equilibrando por meio dos bastões aqui, ó, tá? Nessa barra, né? Nessa barra fixa. E o processo, aqui o menino está o resultado de um produto de equilíbrio. Olha a foto dele atrás aqui, ó, o abdômen até definido, né? Uma criança. E aqui o processo. As crianças tendo situações diferentes de aprendizagem de equilíbrio. Ó, equilibrando sobre panelas, né, equilibrando sobre obstáculos, enfim. Ou seja, o que será que é mais importante para o aprendizado? Esse produto, ele manter-se equilibrado, porque ele pode ter estabelecido um padrão. Eu estabeleci um padrão de segurança aqui, eu consigo ter esse resultado. Mas as experiências que as crianças tiveram no processo, às vezes esse menino aqui não teve. Então o mais importante é oportunizar momentos para as crianças, né? Oportunizar situações diferentes. Então, na minha humilde opinião, o mais importante é o processo e não o produto. O produto é consequência do processo, tá? Porém, às vezes nós focamos só no produto. Eu quero ter esse resultado e esquece de oportunizar para as crianças uma série de momentos, né, lúdicos que elas às vezes nunca mais vão ter oportunidade de ter. Beleza? Então, para encerrar, pessoal, deixar aí uma mensagem de Moreira de novo, usei ele no início, estou usando no final. Viver é conviver. E na convivência, não nos relacionamos apenas com a mesma faixa etária ou com os mesmos grupos sociais. Nosso dia a dia é permeado de relações múltiplas. Assim, a área da motricidade humana deve propiciar uma aprendizagem que leve em consideração essa diversidade. E aqui deixa alguns trechos da música do Ed Mota, no filme acho que é do Tarzan. Ele tem algumas palavras aqui em uma música bem interessante, se vocês puderem ouvir a música depois, tá? Mas parece que uma criança está falando isso para nós, para os professores. E na música diz assim, como se imagine como se as crianças estivessem dizendo isso para nós. Eu quero fazer o que você faz, mostre tudo, diga como é, quero entender, conte tudo, fale mais, me mostre. Tá? Então as crianças elas estão precisando disso, elas estão pedindo isso para nós. Conte tudo a eles, mostre, né? Vamos dar mais oportunidades para as crianças. Tá ok? E olha aqui, ó, o rostinho deles esperando as oportunidades aí para nós, né? Com habilidades expressivas, comportamentais e motoras. Bacana? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e como atividade, o que eu vou passar para vocês? Vocês mandem um breve texto para mim, assim, imaginem que alguma pessoa, se vocês fossem fazer uma entrevista de emprego e o entrevistador perguntasse a vocês por que vocês acham importante o movimento, a motricidade na educação infantil. Então, é a resposta para esta pergunta, ok? Por que você considera importante o movimento na educação infantil?
Beleza? Essa é a atividade, aguardo até o dia 15 de novembro, conforme nós combinamos. E nos encontramos também no dia 9 de novembro lá na Câmara Municipal, no plenarinho Toninho do Arapuá, com o professor Guto. Bacana? Fechou. Tudo de bom para vocês, né? Um bom final de ano, bom Natal, bom Ano Novo para quem eu não vê, tá ok? E estamos juntos. Até mais. Falou, tchau!